Compostagem, então, é uma definição aí, né? É uma técnica em que, de forma natural, a matéria orgânica é decomposta e pode ser utilizada como fertilizante sem agressão ao meio ambiente. Bom, então primeiro a gente tem que entender o que é matéria orgânica, certo? Basicamente, a gente pode dizer que tudo que vem de um ser vivo, ou seja, de um organismo, eu posso considerar matéria orgânica, tá bom? Uma folhinha velha que cai lá no chão, matéria orgânica, tá? Será que comida é matéria orgânica? Alguma coisa que a gente come que não vem de um ser vivo, estou falando comer, que aí o pessoal fala água, né? Que a água não é um ser vivo, mas estou falando comer. Alternativa A. É uma forma de criar aterros sanitários que ocupa mais espaço na cidade. Bom, pode até ter um aterro sanitário que ele pode gerar ali chorume, compostagem e tal, mas ele não vai ter esse propósito. Inclusive, dificilmente ele vai ter só matéria orgânica lá. Entendi. Tá? E de compostagem, ela está ligada a um assunto que a gente chama de sustentabilidade. O que é isso? É eu conseguir diminuir a quantidade de lixo. Se eu estou mandando para o aterro sanitário, eu não estou diminuindo. A ideia é que o lixo não saia da minha casa. Na verdade, é assim, a gente tem que perceber que muita coisa que a gente joga fora, na verdade, não é lixo. Né? Se você arrumar uma outra forma de utilizar aquilo, você consegue. E a comida, essa brincadeira, porque se você pensar qualquer coisa que você come, vem de um ser vivo. Se você lembrar que todo vegetal é um ser vivo, você pensa no pão. Pão é feito de farinha de mandioca. A mandioca vem de onde? De farinha de trigo. O trigo é o quê? Tá bom? Então, sempre a gente está se alimentando de outro ser vivo. Sempre. Beleza. Tá bom? E aí, se eu devolvo isso para a natureza, eu vou ter os decompositores lá que vão decompor isso. Mas se eu consigo fazer isso em casa, qual é a vantagem? Primeiro, eu estou diminuindo a quantidade de lixo que vai para o aterro sanitário, por exemplo, que vai para aquele saquinho nojento que a gente deixa no portão. E se eu tenho, por exemplo, um jardim em casa, se eu tenho plantas e tal, essa compostagem, o resultado dela é uma terra muito fértil e ela gera uma outra coisa que é o chorume, que depois você dilui esse chorume em 10 partes. O que é isso? Você pega lá para cada litro de água 100 ml, por exemplo, e aí isso diluído fortalece também a sua planta. Não coloque nunca chorume sem diluir, tá? Tem gente que faz isso, você mata a planta. É muito forte, tá bom? Mas aí você dilui, tá? Já já a gente vai ver como é que isso funciona. Beleza, fechado. E tinha mais uma, né? É a uma última. Técnica que se utiliza de produtos químicos industrializados para a decomposição de matéria orgânica e pode ser utilizada como fertilizante. Bom, se ela se utiliza de produtos químicos industrializados, então ela passou por um processo industrializado, ela já gera outros resíduos. Tá? E aí foge dessa ideia de sustentabilidade. E você pode até ter esse tipo de situação, mas não vai ser considerado aí uma compostagem, tá bom? Beleza. Uma foto para vocês do que é matéria orgânica que você encontra no solo. Professor, por que eu quero saber isso? Quando você estiver fazendo a sua pesquisa, né, ou no seu quintal, ou no quintal da escola, aí vai depender da situação, cada escola e é uma realidade diferente, né? E aí você consegue identificar. Normalmente, o solo orgânico, ele vai ser, por exemplo, escuro. Ele vai ter uma cor preta, normalmente. Tá? Que vai estar diretamente ligado ali à sua composição com carbono, tal, que aí é uma coisa que vocês vão ver lá na frente. Lá no ensino médio e tal. Mas, normalmente, matéria orgânica ela vai ser sempre escura. Tá bom? Depois de feita ali a devida decomposição. Uma composteira, somente com uma garrafa PET, será que dá? É uma caixa, são 3 caixas. Você tem uma caixa com uma tampa furada. Essa caixa é que vai captar o chorume. O que é o chorume, professor? É um resíduo líquido dessa matéria orgânica depois que ela foi decomposta. Tá? Na caixa que está logo acima, ela vai ter, normalmente, os restos de comida, etc., tal, que você vai usar. Você pode colocar minhocas ali também e colocar um pouquinho de terra. Tá? E esse fundo tem que ser furado para se comunicar, né, para o chorume poder escorrer para a caixa de baixo. E você tem uma outra caixa mais em cima que você vai revezando essas 2 caixas. Tá? Passou 2, 3 meses, você troca a caixa de baixo para a de cima para usar o material lá e a de cima você continuou colocando coisas. Então você vai revezando.
Então, composteira, dependendo do que você colocar lá, se você colocou minhoca, por exemplo, você vai matar suas minhocas. Se você não colocou minhoca, como é que vai decompor? Os próprios micro-organismos. O que é isso? Organismos são tão pequenos que eu preciso usar um microscópio para enxergar. Mas eles estão lá na Terra, a gente não vê eles, mas eles vão decompor essa matéria orgânica. Se você coloca alguma coisa muito ácida, né, alguns alimentos, como por exemplo alguns temperos, você mata esses micro-organismos. Isso é um exemplo, se a gente fizer uma interdisciplinaridade aqui com história, por exemplo, do porquê que as especiarias eram tão importantes na época do descobrimento. E se viajava, né, mar afora para buscar especiarias. Porque era uma das poucas formas que você tinha de você preservar o alimento e ele não estragar. Ainda hoje se faz isso. Você pega a carne e você salga ela tanto que o micro-organismo não consegue se desenvolver ali porque ele se desidrata. Ou açúcar também, né? O pessoal faz compota, você enche de açúcar, é a mesma ideia. Então, antes de inventar a geladeira, você usava tempero para fazer isso. Então, por exemplo, alguns temperos você não vai poder pôr na compostagem, na composteira, no caso, porque senão você mata os micro-organismos e aí não rola o processo. Isso aí. O material. Tem 2 materiais aí que eu não trouxe, tá? Até porque eu acho que não vai dar tempo de eu fazer esse acabamento. Mas, ó, é uma garrafa PET, uma tesoura. O pano fino você vai colocar por cima depois e usar o elástico para prender o pano fino. Essa é a parte que eu não trouxe, tá bom? Areia e terra. Então, tranquilo. Beleza. Ok? Vamos para o procedimento. Ó, então, se você quiser, esses são os passos de você fazer um relatório de experimento. Primeiro você escreve o material, depois como proceder no experimento. Tá? Então, o procedimento, ó, apareceu aí. É bom pedir ajuda de um adulto para furar a tampa da garrafa e cortar o fundo, uns 10 centímetros, tá bom? Então é isso que eu vou fazer aqui. Aqui a tampa tá roxinha, ela não era roxinha. Mas ó, eu trouxe um furador. Tá? Esse furador ele é muito tranquilo para furar. Se você tem alguma dificuldade e tal, peça para um adulto fazer isso. Eu vou usar a bancada aqui como apoio, tá bom? Vou pôr aqui na frente. A ideia é dar prejuízo. Olha o dedo, ó. Só tira o dedo da frente ali. Já furei, tá? Ah, você já furou? Já furei. É só para ter um furinho. Tá bom demais, tá bom? Ah, tá. Não precisa ser tão grande, né? Não, um furinho. Ok. Agora, a garrafa é o seguinte, fala uns 10 centímetros. Eu vou no olhômetro aqui, mas é bom você pegar uma reguinha, medir direitinho, tá bom? Você vai no olhômetro da marquinha, né? Eu vou pegar aqui, tá bom? E aí, gente, ó, cortar a garrafa PET é muito tranquilo, tá? Você pegou a tesoura aqui, ó, já foi, tá bom? Não tem muita novidade, não. Tá bom. E aí você pode continuar de um lado e depois do outro. Aí, como eu faço feio de qualquer jeito... obrigado. Jonas está aqui para auxiliar, porque ele já é um artista experiente com as câmeras, né? O que vai servir isso aqui? Para pegar o chorume. Então, ó, eu vou colocar a tampinha. Ah, entendi. Ó, eu vou colocar a tampinha aqui. Tá bom? Eu vou encaixar essa parte na outra. E já tá pronto? Basicamente é isso. Ah, que legal. Ó, aí eu coloquei aqui. O que eu tenho que colocar aqui agora? Uma porção de areia. Se vir a areia, ela vai ser uma espécie de um filtro. Professor, lá na minha casa só tem terreno arenoso. Então, aí será que isso é bom para as plantas? Será que não é? Então aqui, ó. Então, né? Eu não conheço o Jonas, eu sei como é que ele é. Meu, olha a sujeira que você fez. Então. Aê, pô. E eu ainda falei pra pôr no saquinho a areia, hein? Então, ele é o mentor intelectual da obra. Então tá bom. Olha só que interessante. Então, aqui é areia, certo? Essa terra, gente, ela já é bem escura, porque eu peguei de uma composteira que eu tenho em casa, tá? Eu tenho uma composteira, inclusive na próxima aula que eu dar para vocês lá em dezembro, eu trouxe uma imagem das minhas minhocas na composteira, já que eu vou falar de animais que vivem em solo. Tá? E isso aqui já é resultado de uma compostagem, tá? Só que ela tem terra junto e tal. Mas é qualquer terra eu poderia colocar. Qualquer terra. Se você já tem na sua casa planta, tal, e tem aquela terra vegetal, e aí até é legal para você ver a diferença entre a areia e a terra, já que a gente está estudando o solo. Essa é a ideia. A ideia é você ver na prática, né? A cor já é a primeira Isso, coisa a diferença que fala, da cor, né? da textura. Você pode pôr a mão, tá? Você pode pegar aqui, ó, pôr a mão, gente. Que a pessoa fala, a terra é suja. Não, terra não é suja, tá? Tem um monte de coisa aí que é mais suja que a gente até... né?
Então, ó, coloca um pouquinho de terra. E a quantidade? Tem alguma coisa? Então, eu estou colocando meio no olhômetro, mas assim, uns 5 centímetros, acho que está de bom tamanho. Tá bom, beleza. Né? Então, primeiro a areia, depois a terra. Primeiro a areia, depois a terra. E depois o que é? Ó, gente, eu peguei um exemplo, tá? Que é um restinho de alface, mas pode pôr casca de um monte de coisa. Já tem uns slides falando o que pode e o que não pode. Ah, você está quebrando a... Exatamente. Completar com terra. Por quê? Tá. Isso aqui vai começar a atrair mosca, etc e tal. A gente não quer isso. Tá. Então a gente coloca mais terra em cima. Só para fechar. Só para fechar. Tá bom. Já tá feito? Tá feito, acabou. Ah, já tá feito? Proveniente de matéria orgânica e ele vai enriquecer o seu solo. Ele é um fertilizante natural. Aí você tem lá as florzinhas, você tem as coisas que você gosta de cultivar na sua casa. É lógico, você pode fazer uma composteira bem maior. Isso aqui é um exemplo. Você está diminuindo a quantidade de resíduo que você está produzindo, porque a gente tem a mania de chamar o coletor de lixo de lixeiro, né? Mas lixeiro é quem faz o lixo, somos todos nós, né? Então a gente consegue diminuir esse resíduo e ainda enriquece o solo. A professora me puxou a orelha lá falando que a aula era solo. Então a gente está aqui enriquecendo o solo. Tá bom? Essa é a ideia. Mesmo. Então a primeira coisa foi cortar e furar. Depois, ó, colocar de forma invertida já com a tampa. Lembra que eu furei a tampa, tampei e aí coloquei invertido. Certo. Tudo bem? Aí depois, ó, coloca um pouco de areia, conforme eu fiz lá. Na foto ficou sem areia, mas vocês viram. Então primeiro a areia, depois a terra. Isso, aí eu coloco a terra. Aí depois eu coloco cascas e pedaços de frutas e legumes. Agora preste atenção. Cascas de frutas, legumes, grãos de sementes, saco de chá sem a etiqueta, aquele saquinho de chá, e ervas de chimarrão, borra e filtro, o filtro do café com papel e tudo você pode pôr. Casca de ovo, tudo isso você pode colocar sem medo de ser feliz. Você pode colocar de vez em quando, mas não sempre. Frutas cítricas. O que é fruta cítrica, professor? Limão. É fruta cítrica. O que mais? Laranja. Laranja. Laranja, o que mais? Acerola. Tá? Acerola? É fruta cítrica. Então essas frutas a gente pode, mas em pequenas quantidades. Lembra que eu falei que tem um micro-organismo ali? Se eu colocar uma erva medicinal que é antibiótica, ela vai matar esse micro-organismo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, talvez vocês não saibam. A cebola, ela tem efeito antibiótico, tá bom? Legal. Então a gente evita. O que não pode de jeito nenhum? Carne, ó, limão nunca. Então o professor falou limão. Laranja também é bom evitar, tá? Tá bom. E aí, temperos fortes, líquidos, fezes de animais, então não se coloca. Nem papel higiênico usado, essas coisas não se colocam. Tá. Tá bom? Muito bem. E aí você joga um pouco de terra por cima, conforme eu fiz aqui. Beleza. Tranquilo, gente? Ó, e aí, além de tudo isso, você está melhorando o meio ambiente. Você está diminuindo a quantidade de resíduos que a sua casa fabrica. Boa. Não é O que eu importante? posso depois? Por último, você cobre com um pano fino e prende o elástico. Esse de evitar inseto, só o fato de você colocar a terra ali já evita. Mas se você quiser ter um cuidado a mais, é isso aí. Beleza. Tá bom? E aí a parte de baixo coletará o chorume, que deve ser diluído na proporção de 10 para 1, para ser utilizado nas plantas.